quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patati. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Salve, salve, meus amigos! Que prazer rever vocês nesta manhã linda de segunda-feira. Hoje estamos aí abrindo a nossa aula com as fantásticas músicas, as melhores músicas da maior dupla do planeta. Nosso assunto de hoje é o assunto um dos mais temidos da matemática. Hoje nós vamos trilhar pelos caminhos das frações. Mas é claro, aqui tudo vai ficar fácil, tudo vai ficar simples, porque nós vamos revelar os mistérios das frações. Muito fácil, muito simples. Espero que vocês aprendam nesse primeiro momento. É claro que a outra semana, as outras, temos umas boas semanas aí para frente para falar de fração. Eu sei que muitas coisas vocês já devem ter ouvido, estudado lá no nível 5 no ano passado. Tudo isso que eu estou falando está lá no módulo 2, página 158, ali, frações, capítulo 6. E aí vem aqui as primeiras noções, lá na página 160, ideia de fração, página 162, a leitura. Você pode olhar, pode ler, observar, mas é claro, eu elaborei dicas matadoras hoje para falar as ideias iniciais de fração. Vamos observar aqui. Olha só que fácil, que barbada que nós temos nesse momento. Frações. Então veja, fração, em uma fração, eu coloquei, fração é uma divisão. Olha que interessante, não podemos esquecer disso. Quando falamos em fração, lembramos imediatamente da divisão. Temos os seguintes elementos. Esse palito aqui, ó, é o palito da fração, certo? Fração, fracionar, dividir. A parte ou o número de cima, ele se chama numerador. O de baixo, denominador. E aí eu coloquei uma pequena ideia aqui do que é o numerador, a quantidade de partes, ou seja, ele numera em quantas partes, certo? Você vai pegar do todo. O denominador é a quantidade total, denomina em quantas partes o todo ou o inteiro foi dividido. Perfeito. Fração é uma razão, ou seja, é a divisão entre o numerador e o denominador. Mais precisamente, dividir o número de cima pelo número de baixo. Isso é uma fração. Agora perceba! Vamos observar esse desenho aqui, onde eu peguei, fiz um copo, né, um cilindro, e separei ele em quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu já sei que esta fração vai ter um denominador 6, porque é a quantidade de partes que eu dividi. Estão pintadas duas partes apenas. E aí é muito fácil, muito simples. Duas partezinhas é o numerador. Então tá aí a fraçãozinha que corresponde ao meu desenho. Olha só isso aqui, que interessante. Esse meu retângulo foi dividido aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Então eu já sei que eu tenho que colocar aqui embaixo o número 15, o denominador, perfeito? É o número de partes que ele foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui em cima eu coloco o número de partes que eu pintei. E por enquanto era isso, que fácil, que barbada. Leitura de uma fração, bem simples também. Eu tenho essa fração aqui, ó. Vamos começar com ela. Então, como é que eu começo aqui? Eu vou escrever, olha o que vai acontecer. Escrevo o número de cima, como eu leio, 7. E o número de baixo, 9. Aí não é 7, 9. 7 nonos. Tá?
A letra B, bem simples também, número de cima é o 3, número de baixo o 5, só que aí não é 3/5, e sim 3/5. Olha que beleza. E essa daqui é muito legal, muito interessante. Número de cima é o 1. E o de baixo? 2. E quando for o 2, ele recebe um nome especial. Como é que é o nome? Isso, 1/2. Porque o 2 é sempre a metade. Agora esse, olha esse que legal. 6. 6/10? Não, 6/10. Certo? Décimos. O outro aqui, esse tem um truquezinho. Por quê? Porque ele tem o 4 em cima, então ele vai ser 4. E perceba que o 13 é um número maior que 10. E a partir do 11, certo? Nós não temos aí como o nono, o quinto, o terço, o quarto, o sétimo. Não tem. Então você vai escrever isso aqui, ó. 4, 13, e vai colocar uma palavrinha muito interessante, que é o avos. E você vai se perguntar, o que significa avos? Eu não sei, ninguém nunca me explicou. E é claro, aqui você aprende matemática de verdade. Avos quer dizer parte. Portanto, 4 em 13 partes. Ou 4 13avos. E para dar um golpe final nos meus exemplos, 20, olha que interessante. 20 100? Não, ele tem um nome aqui, ó. Centésimos. Olha que fácil, que barbada. 20 centésimos. Então, o 10, o 100, o 1000, que é o milésimo, e assim por diante tem os nomezinhos especiais. Os outros é uma barbada. E quando for do 11 em diante, você insere o avos. E era isso. Não precisa fazer mais nada. Queridos amigos, esse é o pontapé inicial de fração. Essa parte é bem simples, não entramos nos cálculos ainda. Hoje nós vamos nos ater apenas a fazer pequenos exercícios, bem simples, bem fáceis, só disso aqui, de dar o nome, ver as partes, só isso. Cálculos, vamos caminhando devagar e vamos chegar lá. Muito obrigado a todos, não esqueça, hein? Inscreva-se no canal, fale com seus parentes aí, mande, olha só que legal, se o seu parente, a sua prima, o seu primo, o seu irmão, a sua mãe e o seu pai estão de aniversário, por exemplo, dê um presente bacana para eles, manda o link do canal da matemática, eles vão gostar muito, porque matemática é uma das melhores coisas que tem, certo? E aqui você aprende matemática de verdade. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, qualquer coisa aí é só mandar um salve, manda uma corujinha que a gente responde. Adiós, comancheros!